Como nós acabamos de ver, para escrever um texto coeso, é preciso conhecer as regras gramaticais. Para escrever um texto coerente, eu preciso conhecer as regras? Claro que sim, mas eu também preciso entender que as ideias presentes no texto têm que fazer sentido. Tem que ser uma leitura fluida e não uma leitura que você faz e você fica com dúvida. Eu não compreendi o que foi dito. Então vamos ver alguns exemplos de incoerências e exemplos de ausência de coesão também. Muitas vezes a incoerência é causada pelo problema de coesão. Porque se eu não usei os conectivos adequados, ela vai mudar o sentido. Então vamos a eles. Primeiro exemplo. Olha o texto. 2 mortos andavam, já começa por aí, ó. 2 mortos, é isso mesmo que você está pensando. 2 mortos andavam pelo elevado de 120 toneladas, que desabou sobre 2 carros, onde estavam as outras 2 vítimas. Então, você vai entendendo aqui, só pela conta, né? 2 e mais 2 embaixo, são 4 pessoas que morreram. Começa por aí. Aí, continuando, ele segue. Aí ele segue. 2 mortos. Pensa bem. 2 mortos. Se a pessoa estava caminhando ali, andando, então ela não estava morta ainda. Então, você não pode dizer 2 mortos. São 2 vítimas. 2 pessoas. Que depois, né, 2 em cima e 2 embaixo, porque caiu em cima de um carro onde os 2 ocupantes também morreram. Então, não são 2 mortos, são 2 vítimas. Valor de imóvel tende a cair ou subir no entorno do metrô. Olha bem, vê se faz sentido isso. Ou você diz na manchete que o imóvel vai cair, ou você diz na manchete que o imóvel vai subir. Então, eu sempre tenho que olhar isso. Gente, faz sentido isso? Ou ele vai cair, ou ele vai subir. Agora, dizer que ele vai cair ou vai subir, aí é dúvida. Aí tende a cair ou subir. Afinal de contas, né? Você está dando uma boa notícia ou uma má notícia? Essa é a grande pergunta. Então, vamos entender um pouco melhor isso? Então, para produzir um texto coerente, eu preciso ter conhecimento sobre o mundo e as suas atualidades. Importante isso. Ter conhecimento de mundo. Utilizar inferências. Utilizar inferências. Então, como que eu vou utilizar inferências no meu texto? Contextualizar a ideia transmitida. Eu falei sobre isso. Você precisa contextualizar essa ideia. Eu preciso fazer isso no texto para que ele seja coerente, faça sentido. Ter um texto rico em informações também é muito importante. Não se contradizer. Nossa, como pode? Eu falei primeiro que sim, aí do outro lado eu estou dizendo que não. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu tenho que não me contradizer. Uma hora eu disse uma coisa, outra hora eu disse outra, não pode ser assim. Usar argumentos válidos. Sempre buscar argumentos válidos. Para que as pessoas deem credibilidade ao seu texto, à sua escrita. Argumentos válidos. Então vamos lá. Vamos observar a diferença. Apesar de coerência e coesão estarem ligadas, elas não dependem um do outro para existir. Olha que coisa interessante. Coesão e coerência, elas estão interligadas, mas uma não depende da outra. Então, é possível uma mensagem ser coesa e coerente, ou a mensagem ser coerente e não ter coesão. Vamos ver alguns exemplos dessa situação? Aberto todos os dias, exceto terça-feira. Se você disse aberto todos os dias, não deveria abrir na terça. Quer dizer, não deveria estar fechado na terça. Porque todos os dias significa todos os dias. Não é um sim e um não. Todos significa todos.
Não tem exceção. Eu coloquei o exceto aí porque nesse caso há uma exceção, na terça-feira. Mas isso não quer dizer que o sentido ficou confuso. Não ficou porque eu usei nesse caso exceto. Aberto todos os dias, exceto terça-feira. Então, se eu disse todos os dias, espera-se que seja realmente todos os dias. A mensagem tem uma ligação harmoniosa entre as frases. Ó, vamos voltar lá. Nós estamos vendo que tem uma ligação. Mas foge um pouco desse contexto quando a gente percebe que existe um exceto. Se ele não colocasse o exceto ali, aí sim, será um caso muito mais sério. Ó. Imagina, aberto todos os dias, terça-feira não, por exemplo. Terça-feira não. É um texto que perde muito ao não dizer, né, como a gente viu agora há pouco, exceto terça-feira. Tá? Então, eu posso usar exceto, desde que ele não atrapalhe o texto, não mude o sentido do texto. Nesse caso aqui está perfeito, ele não mudou o sentido de nada. Porém, o que eu estou dizendo é que se você diz aberto todos os dias, deveria ser todos os dias. Tá? Há tempos que se organizam, né, por justaposição. Então, eu posso ter uma coerência sem coesão. Peraí. Mas como assim coerência sem coesão? Gente, eu posso ter um texto que faz sentido, mas ele não precisa ter as pontuações que a gente falou, ou ter as conjunções. Eu posso fazer isso, tá? Um exemplo que a gente pode saber e ver são os textos em que eu faço uma ligação entre elementos, porém, eu não vou usar um mas, um porém, um entretanto, um todavia, um contudo. Eu digo alguma coisa, mas eu não uso esses elementos de coesão. Então, sim, é possível ter um texto coerente, porém sem coesão. Vamos ver um exemplo dele? Aí vocês vão entender. Então, há um exemplo. Vamos prestar bem atenção nesse texto. Dá uma olhada, ó. Chinelo, vaso, descarga. Tem ou não tem sentido? Ó, chinelo, vaso, descarga. Aí continua. Pia, sabonete e água. Escova, creme dental, água de novo. Espuma, creme de barbear. Pincel, espuma de novo. Gilete, tá? Aqui nós estamos falando no sentido da lâmina de barbear, para quem não lembra, né? Água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Estão conseguindo compreender a relação aí de sentido? Creme para o cabelo, um pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calças, meias, sapatos, gravata, paletó. Olha a descrição aqui. Esse texto é muito mais longo, tá? Eu peguei alguns trechinhos só. Pasta, carro. Pasta, carro. Cigarro e fósforo. Aí nós temos mesa e poltrona. Cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis. Depois tem a bandeja com uma xícara pequena, cigarro novamente, fósforo, papéis e telefone. Vamos pensar com calma e analisar. Esse texto narra o quê? O que esse texto está narrando? Está contando o quê? Então, a partir do momento que eu pego aqui, ó, chinelo, vaso, descarga, eu tenho que imaginar o chinelo, depois eu imagino o vaso. Que vaso que nós estamos falando? Vaso de planta? Não, nós estamos falando do vaso sanitário. Da onde? Lá do banheiro. Como que eu sei que é do banheiro? Porque é de descarga, ó. Vaso que dá descarga não é o de planta. Então, chinelo, vou ao banheiro e depois eu dou descarga. É isso que a pessoa fez, ó. Depois tem a pia, com sabonete. A pia, sabonete. Para quê? Possivelmente para lavar as mãos. Que é o adequado. Fui ao banheiro lavar as mãos. Aí depois de novo, água. Escova, creme dental. Água de novo. Espuma. Então, escovou os dentes, espuma. Creme de barbear.
Então, ele pega lá, creme de barbear. Depois, de novo, pincel. Depois, espuma de novo. Gilete, água. Aí tem cortina, sabonete, água fria, água quente. E aí a toalha. Até aqui, ó, nós estamos narrando do momento que ele acordou até o momento que ele tomou banho. Aqui ele tomou banho. E aí continua, né? Creme pro cabelo, pente. Aqui ele está se vestindo, ó, as peças de roupa, o sapato, meia, gaveta, paletó. Aí é o momento aqui que ele está saindo para o trabalho, ó, pasta e o carro. Cigarro e fósforo denota, né, que ele deve ser um fumante. Aí ele chegou ao trabalho, ó, mesa e poltrona. Aí tem também cadeira, cinzeiro, ó, cinzeiro, papéis, telefone, ou seja, ele deve ser alguém que atende telefone, agenda para ele saber os compromissos, copo com lápis, e assim vai. Então, apesar de não ter um elemento coesivo nesse texto, nenhum elemento coesivo, ele faz todo sentido. E é isso que a gente tem que buscar ao produzir um texto. Que o texto faça sentido. Não importa o assunto que eu esteja falando, ele tem que fazer sentido. Tá? E esse é um grande problema quando se fala em coerência. Muitas vezes, a pessoa entende que o texto é sobre determinado assunto, mas como está muito vago, muito assim, ó, sem sentido, a pessoa fica, e agora? Será sobre o que ele vai falar? Faz sentido o que ele está falando? Ai, e agora? Eu li, mas eu não entendi. Complicou. Então a gente sempre tem que olhar isso, analisar. Porque pode causar estranheza no primeiro momento esse texto, circuito fechado, mas quando você vai analisando ele parte a parte, você percebe que ele tem um sentido. Porque ele narra a rotina de um homem que trabalha no escritório. E aí faz todo sentido. Porque você está olhando o todo, não está olhando partes. Certo aqui? Então, há sim textos coerentes, porém não coesos. Portanto, vamos deixar bem claro: coerência, relação, lógica entre as ideias. Como que eu tenho uma relação lógica entre as ideias? Evitando contradições. Eu não posso, como no exemplo que nós vimos anteriormente, dizer que adoro determinada comida e ao mesmo tempo falar que eu não posso comer. Não faz sentido. Tem que ser coeso, tem que ter uma relação ali de sentido. Se eu falo que é sim, tem que ser sim. Se eu falo que é não, não posso misturar os dois. Dizer, eu acho que sim, eu acho que não. Acho que sim, acho que não, causa muita dúvida. E se você quer ser claro, você tem que dizer sim ou não. Porque é a relação lógica entre as ideias, sem haver contradição. Sempre importante isso. A gente tem que olhar o texto como um todo e entender se ele faz sentido. A relação entre as ideias foi estabelecida de forma adequada? Então, significa que o seu texto faz sentido. Já a coesão é os conectivos que causam, que formam essa relação de sentido. São os conectivos. Então, os conectivos se ligam. Então, eu tenho uma ideia, para essa ideia ir para o papel, eu uso conectivos dentro dela. E aí, esses conectivos vão complementar o sentido da frase. Né? Complementar. Por que eu falo complementar? Porque se eu escrevo um texto sem os conectivos, eu até compreendo a história como um todo. Mas eu não compreendo todo o significado dela, porque ficam uns trechinhos meio confusos. Então, para que o sentido seja completo, eu tenho que ter coesão, ou seja, todos os conectivos adequados, e assim o meu texto será coerente e não incoerente, como alguns casos que a gente viu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a escrita. Porque se você escrever e não fizer sentido, ele será considerado um texto incoerente.
Para escrever, então, é preciso muita atenção à relação lógica estabelecida entre as ideias que você quer colocar no papel. Eu não posso começar um texto falando sobre a plantação de alface e terminar sem nenhuma pontuação, sem nenhuma relação de sentido ali, falando sobre a corrida. Não faz sentido. Não faz. Porque eu comecei falando sobre uma plantação e terminei falando de uma corrida. O que a plantação tem a ver com a corrida? Eu posso até falar sobre esses dois assuntos, mas aí eu tenho que analisar um a um para poder encontrar elementos em comum para poder fazer a relação de sentido nesse texto. Se eu não conseguir fazer isso, a pessoa vai ler, vai olhar e vai falar incoerente, porque eu não entendo. Não faz sentido. Se não faz sentido, é incoerente. Certo?